dando continuidade na série que nós estamos ministrando, cujo o tema é Jesus por Ele mesmo, em que Jesus se define, nós vamos hoje ministrar sobre Jesus como sendo a porta das ovelhas. João, no capítulo 10, nós vamos ler a partir do versículo 7. João 10, 7 diz assim: Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Pai, no nome de Jesus, eu te peço que o Senhor abençoe agora a meditação da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo fale conosco nessa manhã, Senhor, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Como assim, pastor? Jesus é a porta das ovelhas. Falar que Jesus é a porta para nós pode parecer um pouco estranho. A porta das ovelhas. Porém, para os ouvintes de Jesus, as pessoas que estavam ouvindo a sua fala naquela época, o significado lhes era familiar. Por quê? Porque ali havia muito pastoreio de ovelhas. Havia um ambiente de agricultura, em que existia a figura do pastor que cuidava e que tinha um rebanho. Então, quando Jesus diz, eu sou a porta das ovelhas, aquelas pessoas não estranharam. Mas você diz assim, pastor, mas eu não vivo no ambiente agrícola, eu estou no ambiente urbano. Eu queria entender direito o que é que significa essa questão de Jesus dizer que é a porta. Então, para poder a gente contextualizar e entender melhor, deixa eu dizer o pano de fundo dessa história. À noite, as ovelhas, elas eram mantidas em um aprisco, em um curral, uma espécie de curral. Esse curral, ele podia ser feito de pedras, podia ser feito de plantas, de espinhos, ou podia ser até mesmo em uma caverna, uma gruta, um local, de forma que o rebanho, durante o dia, ele estava pastando, e à noite, para se proteger dos predadores, então os pastores, eles improvisavam ou um curral de pedras, ou de plantas, de ramos, ou numa caverna, e o pastor daquelas ovelhas, ele passava a noite com elas dentro daquele local. E ele ficava, para protegê-las, ele ficava deitado exatamente na entrada, servindo de porta, servindo de escudo. Se o predador viesse atacar as ovelhas, ele não tinha como passar pelos outros lados, ele tinha que vir pela porta, pelo aquele acesso. Então, o pastor se colocava ali, né, com certeza armado, para poder afugentar todo aquele que quisesse entrar no curral, que quisesse entrar no aprisco sem ser permitido. Quer fosse ladrão, quer fosse predador, quer fosse algum outro bicho que fosse comer e querer matar as ovelhas. Então, quando Jesus diz, olhe, eu sou a porta das ovelhas, Jesus está dizendo o seguinte, eu como pastor, eu sou a porta por meio da qual vocês podem entrar no aprisco do reino de Deus. Então as pessoas entenderam o que é que Jesus quis dizer.
Então o pastor ele funcionava como uma espécie de porta-viva para proteger o rebanho. E Jesus então utiliza dessa figura que era comum e era conhecida das pessoas para se apresentar como o único meio de entrada no aprisco do reino de Deus. Tanto é que ele diz no versículo 7, Jesus tornou-lhe a dizer-lhes, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Pastor, o que é que Jesus estava querendo ensinar quando ele se apresentou como a porta das ovelhas? Primeiro, Jesus ele estava querendo ensinar que ele é a porta da salvação. No versículo 9, se você acompanhar comigo, ele diz, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, o que é que vai acontecer? Salvar-se-á. O verbo salvar aqui significa livrar do perigo. Significa entrar em segurança. Se alguém entrar por mim, Jesus está dizendo, será salvo do perigo. Ficará em segurança. Esse verbo salvar que Jesus usou aqui, ele era usado com vários significados. E para que você possa entender melhor o que é que significa salvar aqui nesse contexto, eu vou dizer alguns significados em que esse verbo ele era usado. Ele era usado, por exemplo, para uma pessoa que se recuperava de uma enfermidade. A pessoa estava enferma e aí ela ficou curada, aí a pessoa disse, rapaz, fulano de tal salvou-se, ou seja, ficou bom daquela doença. Era usado também para quando uma pessoa passava por uma tempestade e ela conseguia sobreviver, conseguia sair daquela tempestade com vida. Então a pessoa diz, salvou-se. Ou seja, passou incólume pela tempestade. Ou então uma pessoa que ia para a guerra, lutava e voltava sobrevivendo à guerra. Então também era usado o verbo salvar, porque a pessoa foi para a guerra, onde muitos morrem, mas ela especificamente não foi morta, saiu ilesa. Então ela salvou-se daquela guerra. E por último, um outro significado de salvar é de uma pessoa que era absolvida no tribunal. Foi julgada, acusada, julgada, mas não se encontrou provas suficientes para que ela pudesse ser condenada. Então, no final, o juiz dá o veredito, dá a sentença dizendo que aquela pessoa não é culpada daquele crime que estão imputando a ela. Então, veja a quantidade de significados que Jesus está colocando na sua palavra, na sua afirmação, quando ele diz, quem entrar por mim, que eu sou a porta, salvar-se-á. É como voltar da guerra, é como ser absolvido no tribunal. É como passar por uma doença e sair curado. É como passar por uma tempestade e sobreviver à tempestade. Portanto, o que Jesus está querendo dizer é que Ele é a porta do céu. Nesta vida há uma porta larga que conduz à perdição. Mas só em Jesus nós temos a porta da salvação. Só em Jesus nós temos o acesso ao céu. Só em Jesus nós somos salvos dos nossos pecados. Nós somos perdoados dos nossos pecados. É por isso que Mateus capítulo 7, versículo 13, está escrito, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram.
Jesus é a porta da salvação, mas deixa eu lhe dizer, o caminho dessa porta é um caminho estreito. O caminho dessa porta não é um caminho largo e espaçoso, não, é um caminho estreito. E por ser estreito, por ser apertado, muitos não entram por ela. Por quê? Porque muitos não querem abrir mão das suas comodidades, não querem abrir mão dos seus desejos, da sua vontade, não querem morrer para si mesmo, não querem negar-se a si mesmo, e por conta disso, não entrarão nesse caminho estreito e não passarão pela porta da salvação. O Evangelho, ele é para todos, mas a conversão, nem todo mundo chega a ela. Por quê? Porque o próprio Cristo disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Para você chegar numa sociedade como a nossa, hedonista, que vive em busca do prazer, das sensações e das emoções, vive em busca do conforto, da vida fácil. Você dizer, você tem que morrer para você mesmo. Você tem que negar-se a si mesmo. Você tem que entrar por um caminho estreito. A pessoa diz, eu não quero isso para mim não. Eu me lembro de um vizinho meu, que ele passou um tempo frequentando a igreja que a gente pastoreava ali na Washington Soares. E ele é conhecido como uma pessoa que gosta muito de pular a cerca. E assim, vocês entendem o que eu quero dizer. E aí ele estava lá na igreja conosco, fez até uns cursos lá, que a gente estava promovendo. E quando foi um belo dia, ele disse para minha esposa, porque ele era colega, amigo de infância dela, ele disse, olha, esse negócio de ser cristão não dá para mim não, porque eu não gosto da ideia de saber que Deus está me vigiando, que Deus está vendo tudo que eu estou fazendo. Essa ideia me incomoda, eu não quero isso para mim não. E simplesmente deixou de frequentar a igreja e pronto. Me encontro com ele quase que semanalmente, mas nem se toque nesse assunto de igreja. Por quê? Porque não quero ser vigiado, não quero ser controlado. Jesus diz, olha, eu sou a porta. Mas tem que chegar um caminhozinho estreito aqui. E muita gente não quer. Ninguém pode entrar na bem-aventurança da vida eterna se não for por Jesus. A implicação de Jesus ser a porta da salvação é que não há um atalho. É que ninguém pode ir ao Pai a não ser por Jesus. Quando Jesus se coloca como a porta, ele coloca-se como o único meio de nós que somos ovelhas podermos ingressar no seu rebanho. Eu não posso, como ovelha, ingressar no rebanho de Deus por meio dos santos. Eu não posso ingressar no rebanho de Deus por meio das minhas obras. Eu não posso ingressar no rebanho de Deus por causa dos meus méritos pessoais. Eu não posso ingressar no reino de Deus se não for pela porta que é Jesus. Eu sou a porta. É bem verdade que Deus, na sua multiforme sabedoria, Deus tem muitas formas de nos atrair até a Ele. Se eu pudesse, nessa manhã, pedisse para você, dar aqui um breve relato, em 3 minutos ou 5 minutos,
de como foi o seu processo de conversão, como você foi atraído a Cristo, cada um aqui ia dizer algo diferente do outro. Por quê? Porque Deus, ele trata conosco individualmente. Deus nos atrai de formas diversas. Isso é que está a multiforme graça e sabedoria de Deus de nos atrair a Cristo. Então, Deus, ele tem muitas formas de nos fazer chegar até a porta. Agora, somente por meio de Cristo, nós podemos entrar no aprisco. A forma como Deus vai nos tirar dos vários lugares que nós estamos e nos atrair para a porta do curral é variada. Agora, uma vez que você é atraído por Deus, você somente pode entrar no reino de Deus passando pelo próprio Jesus, que Ele é a única porta. Nós vivemos dias em que existe a questão do pluralismo religioso. E o que é que o pluralismo religioso diz? O politicamente correto diz é que todos os caminhos levam a Deus, que todas as religiões são boas e que nós devemos respeitar todas as religiões. Porque cada um tem a sua forma de crer, cada um tem a sua forma de pensar. O importante é a pessoa estar bem intencionada. É isso que o pluralismo diz. A salvação, ela é encontrada nas diversas religiões, de diversas formas. Mas se você olhar para a Bíblia Sagrada, você vai perceber que não existe múltiplas formas de salvação. Não existe múltiplos atalhos. Só existe um caminho. Só existe uma forma. E essa forma, e esse caminho, e esse meio é Jesus Cristo. Como cristãos, nós não vamos brigar com outras religiões. Nós não vamos entrar em discussão, não vamos perseguir ninguém que não queira aderir ao cristianismo, porque o cristianismo não é uma religião beligerante, não é uma religião de confronto, de briga. Então a gente chega e apresenta a mensagem para a pessoa de Jesus como Salvador, Jesus como sendo a única porta de salvação, mas se a pessoa não quiser, ninguém vai obrigar a pessoa a se converter. Ninguém vai forçar, porque no reino de Deus não é assim que as coisas acontecem. Mas nós sabemos que não existe nenhum outro. Por quê, pastor? Porque em Atos do capítulo 4, no versículo 12, olha o que aqui o texto diz, lá em Atos 4, 12. Em nenhum outro há salvação. Porque debaixo do céu, nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Não há outro. Não há outro nome. Por mais que você queira ser politicamente correto, por mais que você queira ser respeitoso com a religião dos outros, mas o cristianismo se coloca como a única fonte de salvação, Cristo, na pessoa de Cristo. Por quê? Porque Cristo, ele morreu pelos nossos pecados. Ele cumpriu a lei de Deus. Se você for hoje lá nos centros religiosos de peregrinação, você vai encontrar o túmulo de Buda, você pode encontrar o túmulo de Maomé, de Allan Kardec, de tantos outros fundadores de grandes religiões. Mas se você for em Jerusalém, nos dois lugares lá, onde dizem que foi o túmulo de Cristo, você vai encontrar apenas um aviso na porta: ele não está aqui, ele ressuscitou.
Então, não existe outra forma de salvação. Nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome de Cristo. Como diz Matthew Henry, que é um comentarista bíblico, ele fala: Cristo não é apenas o Salvador, mas também é a própria salvação. Então, Cristo dizer que é a porta das ovelhas, em primeiro lugar, ele está dizendo que ele é a porta de salvação. Segundo, quando Cristo diz que ele é a porta das ovelhas, ele está se colocando como a porta da libertação. Porque no próprio versículo 9, acompanhe comigo, de João 10, ele diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E aí diz o quê? Entrará e sairá. Há portas, irmãos, que conduzem à escravidão. Mas Jesus é a única porta que conduz à libertação dos pecadores, que conduz os pecadores à liberdade. Quem entra pela porta que é Jesus, ele entra e sai. Ele não fica preso. O cristianismo, ele prega exatamente a libertação. Qual é o grande mote do cristianismo? João 8,36. Jesus diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A grande diferença do cristianismo para a religião é que no cristianismo nós encontramos a libertação. A religião, ela aprisiona. A religião, ela coloca regras. A religião, ela coloca normas que você tem que seguir. Os fariseus, eles conseguiram pegar os 10 mandamentos de Moisés e acrescentar tantas regras que desdobraram os 10 mandamentos em 613 mandamentos. Sabe o que é você ter 613? Você não consegue nem decorar, quanto mais cumprir. Foram comentar os 10 mandamentos e arranjaram 613 regras. Só para você ter uma ideia, o sábado, diz, você tem que guardar o sábado. Aí eles criaram a regra: não pode comer ovo da galinha posto no sábado. Por quê? Porque a galinha trabalhou para poder pôr aquele ovo. Então, como aquele ovo foi fruto do trabalho da galinha no sábado, aquele ovo você joga fora. Só para vocês terem uma pequena ideia do que a religião é capaz de fazer, de aprisionar. Que Jesus, quando curou uma pessoa no sábado, ele disse: não pode. Não pode, tem que deixar. Mas é a vida. Não, a regra é mais importante do que a vida. Obedecer à regra é mais importante do que ajudar a pessoa. Então, a religião, ela aprisiona, a religião, ela cria regras, ela coloca você dentro de uma caixa que você não consegue sair, é uma verdadeira prisão. Quantas pessoas você conhece hoje que são verdadeiras reféns de um líder religioso, ou de uma igreja, ou de uma seita? A pessoa que ela não pode tomar banho de mar, porque senão Jesus voltar e ela tiver com aquela roupa de banho, ela não sobe. E aí eu não posso aproveitar o mar que Deus me deu, porque senão eu vou estar perdido. A pessoa que toma banho em casa, no chuveiro, de roupa, está sozinha no banheiro, mas ela toma banho de roupa. Por quê? Porque se Jesus voltar naquele momento, se ela tiver sem roupa, ela não sobe. O que é isso? É religião. É cadeia, é prisão. E Jesus está dizendo: olha, quem entrar por mim, salvar-se-á. Entrará
e sairá. Tem liberdade. Eu não vim aprisionar, é o contrário. Se o Filho te libertar, verdadeiramente você vai ser livre. As ovelhas de Cristo são livres. Ele nos chamou para a liberdade. É por isso que o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas do capítulo 5, no versículo 1, quando Paulo diz o seguinte: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Um dos problemas da igreja em Gálatas era que as pessoas se convertiam a Cristo e muitos queriam que elas continuassem observando as leis judaicas, as regras. E aí começou a aprisionar a igreja, os irmãos. E Paulo escreve a carta aos Gálatas e diz: olhe, fiquem na liberdade com que Cristo vos libertou. Não volte a entrar debaixo do jugo da lei. Não volte a entrar debaixo das regras da religião. Porque não foi para isso que Cristo veio. A verdadeira liberdade, meu querido, deixa eu lhe dizer, ela só é alcançada na pessoa de Cristo. É por isso que Paulo fala em Romanos, no capítulo 6, no versículo 22, quando ele diz: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Veja bem, Paulo está dizendo que em Cristo nós fomos libertos do pecado. E fomos feitos servos de Deus, ou escravos de Deus. Aí você diz: pastor, como é que a pessoa foi liberta do pecado, se tornou escravo de Deus e é livre? Não é uma contradição? Não. Por quê? Porque agora nós somos livres para fazer aquilo que é o correto. Antes nós éramos escravos do pecado e não tínhamos liberdade, não éramos livres, porque o pecado reinava em nós, nos aprisionando. Quantas pessoas que dizem o seguinte: eu bebo por esporte, eu bebo porque socialmente, mas ele não consegue ficar sem beber. Se ele for para uma festa e se não tiver bebida, a festa para ele não tem graça. É aquela pessoa que não consegue parar de fumar um cigarro atrás da outra. Ela diz: eu sou livre. Livre? Como se você não consegue, já acende um cigarro no outro? Esse final de semana, aquele jogador Maradona, ele fez uma cirurgia no cérebro, acho que alguma coisa de um coágulo, alguma coisa desse tipo. E aí, o médico mandou ele ficar mais um tempo no hospital. Ele queria ir para casa e o médico disse: não pode. Por quê? Porque ele está com sinais de abstinência do álcool. Como ele teve esse problema, passou alguns dias sem beber, ele está passando mal por causa da falta do álcool. Que liberdade é essa em que a pessoa não se domina, em que a pessoa não diz mais o que é que ela pode fazer, o que é que ela não pode? Ela não tem mais controle sobre si. Isso não é liberdade. Aquele camarada que bebe cachaça todo dia e quando ele não encontra cachaça, ele bebe álcool. Liberto do pecado e feitos servos de Deus. Deixa eu lhe dizer, nessa vida só tem duas posições. Ou você é escravo do pecado e serve a Satanás, ou você é escravo de Cristo e serve a Deus. Não tem outra. Jesus disse: não podeis servir a dois senhores, ou há de servir a um e se dedicar a outro e vice-versa. Você não pode ter dois senhores, você só tem um. E quando nós estávamos sem Cristo, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas Cristo nos libertou, nos deu vida, nos vivificou.
E agora nós saímos do reino das trevas. Ele nos transportou do reino das trevas para o reino da luz. Mas nesse reino da luz, no reino de Deus, nós somos livres. Livres para quê? Para agora podermos fazer o que é correto. Por quê? Porque antes nós não tínhamos controle sobre a nossa vontade. É como se a gente dissesse assim, eu quero fazer o bem, mas eu não passo, porque eu estou escravizado. Uma vez que agora eu sou livre, eu agora posso me dedicar a Deus. Eu agora posso, na presença de Deus, gozando da liberdade com que Ele me liberta, eu agora posso fazer aquilo que é correto. E aquilo que é da vontade de Deus. E agora eu consigo agradar a Deus. Porque antes eu estava sendo guiado pela minha carne, e a Bíblia diz que a carne não se sujeita à lei de Deus. E eu era escravo do pecado, filho da ira, filho da desobediência. Então, deixa eu lhe dizer uma coisa. Liberdade não é você fazer o que dá na cabeça. Liberdade é você ter escolha para fazer aquilo que é correto e não para ser escravo do pecado. O cristão é a única pessoa que é livre de fato. Por quê? Porque o pecado não tem mais domínio sobre ela. Onde é que tem isso, pastor? Lá em Romanos, no capítulo 6, no versículo 14, o apóstolo Paulo diz assim: porque o pecado não terá mais domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou seja, se eu me apresento ao diabo para lhe obedecer, eu sou servo dele. Se eu me apresento a Deus para lhe obedecer, eu sou servo de Deus. Nós só temos essas duas opções. Ou do pecado, eu sou servo para a morte, ou da obediência a Deus para a justiça. Versículo 17. Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado anteriormente, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, agora fostes feitos servos da justiça. Então deixa eu lhe dizer, o cristão é a única pessoa que de fato é livre. Por quê? Porque ela não está mais escravizada ao pecado. O pecado não tem domínio sobre ela. Por quê? Porque Cristo, ele altera a nossa relação com o pecado. Por isso que os teólogos dizem que a obra de Cristo, a salvação, a libertação, ela tem 3 tempos. A obra de Cristo, ela envolve passado, presente e futuro. Como assim, pastor? Primeiro, passado. No passado, nós temos a justificação. O que é a justificação, pastor? É quando nós somos salvos da penalidade do pecado. O pecado, ele tem uma penalidade. Por se praticar o pecado, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Por se praticar o pecado, existe uma pena, existe um juízo. Então, quando Cristo nos justifica, ou seja, quando nós somos justificados pela nossa fé em Cristo, a penalidade do pecado que tem que vir sobre mim, sobre você, ela é retirada. Por quê? Por causa da nossa fé em Cristo, a justiça dele é passada para nós, é atribuída a nós. Então, no nosso passado, Deus ele nos justificou em Cristo Jesus. Romanos 5:1, tendo, pois, sido justificados pela fé. Como é que a gente é justificado diante de Deus? Como é que nós somos considerados justos diante de Deus? Pela fé. E por conta disso, o que é que nós temos agora? Temos paz com Deus. Por meio de quem? Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja, a obra de Cristo, ela envolve o nosso passado,
Porque também lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 1, o apóstolo Paulo diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então eu fui salvo da penalidade, da condenação. Lembra que uma pessoa que eu falei, uma das formas que o verbo salvar era usado, era de uma pessoa que foi absolvida no tribunal? Então pesava sobre nós o quê? A condenação do pecado. Mas Cristo fez-se pecado por nós. Cristo morreu na cruz pelos meus pecados. Então quando eu agora coloco a minha fé em Cristo, a minha fé em Cristo faz com que a justiça de Cristo seja passada para mim e eu agora sou justificado diante de Deus. Quando Deus olha para mim, Ele me vê como justo. Por quê? Por causa da minha fé na pessoa de Cristo. Então, o primeiro tempo da obra de Cristo na minha vida é no passado, na justificação. Segundo tempo é no presente. No presente é a santificação. Ou seja, quando eu me converto, eu estou sendo salvo do poder do pecado. No passado eu fui salvo da condenação, da penalidade. Agora, no presente, enquanto eu estou vivendo a vida após a minha conversão, eu estou sendo salvo do poder do pecado. Por isso que Paulo fala lá em Romanos, no capítulo 6, do versículo 12, quando ele diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Como é que a gente pratica o pecado? A gente pratica por meio do nosso corpo. A gente não vive nessa terra, a gente não se movimenta, não é por meio do corpo. Nós não somos almas desencarnadas. Não, tudo que a gente faz por meio do corpo. A gente come, a gente dorme, a gente brinca, a gente se diverte, a gente passeia, a gente ora, a gente se relaciona. Tudo é por meio do corpo. Então, o pecado, ele se manifesta por meio do meu corpo. Pode ser a minha palavra, a minha língua ferina, pode ser um ato de violência meu, pode ser uma intenção má do meu coração, diversas formas, mas tudo é feito por meio do corpo. Por isso que Paulo diz: olha, não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, para lhe obedecer às suas concupiscências, aos seus desejos. Uma vez que você se converteu, Paulo diz: o pecado não vai mais ficar dominando sobre você. No versículo 13 ele diz: nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado como instrumentos de iniquidade, prostituição, lascívia, ou seja lá o que for, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então, como é que a santificação se dá? Antes, o meu corpo era usado como instrumento do pecado, para fazer aquilo que não deveria. E agora eu me converti e o pecado não tem mais poder sobre mim. Eu agora sou livre, não para poder me prostituir novamente, mas eu sou livre para apresentar os membros do meu corpo para Deus, como instrumento de justiça. É por isso que na conversão não tem como uma pessoa se converter e a vida dela não mudar. Não tem. Eu sou prostituta. Eu me converti, mas eu continuo no meu ofício de prostituição. Eu sou ladrão, eu me converti, mas eu continuo no meu ofício de ladrão. Não dá. Por quê? Porque os meus membros, eles não vão mais ser instrumentos do pecado. Eles vão ser instrumentos de justiça. Pulava a cerca, não pula mais. Mentia, não mente mais. Era preguiçoso, agora trabalha. Paulo diz: olha, antes você não queria trabalhar, pois agora trabalhe.
Isso é o que o cristianismo faz de bom na nossa vida. Nos dá dignidade, nos transforma em pessoas melhores. Portanto, se converter não é simplesmente uma questão de você mudar o credo religioso, de dizer, eu cria na reencarnação lá no centro espírita, agora estou na igreja evangélica, eu agora creio em Cristo. Eu estava lá adorando o santo, ou Maria, ou seja lá quem for, e agora eu me converti, e agora oro só a Jesus. Eu mudei só os meus conceitos aqui. Não é isso. Não é a mudança só aqui. É verdade que há mudança aqui, porque Paulo fala de renovai-vos pela transformação do vosso entendimento. Mas o que eu quero dizer para você entender é que a minha vida, o meu corpo, que é o objeto através do qual eu me guio e me relaciono nesse mundo, nessa dimensão aqui, esse meu corpo, ele não vai mais ser instrumento de pecado, mas ele vai ser instrumento de justiça, para fazer a vontade de Deus. E esse processo se chama de santificação. E ele começa na nossa vida no dia que a gente se converte, e ele vai até o dia da nossa morte. Por isso que Paulo diz, nós somos transformados de glória em glória, a imagem de Jesus Cristo. Deus vai trabalhando na minha vida, pegando essa coisa feia que está em mim e me moldando para me transformar à semelhança do seu Filho Jesus. O meu modelo, o meu padrão de fé e de prática. Então, veja bem, no passado eu fui justificado e fui livre da penalidade do pecado. No presente eu estou sendo santificado e eu estou sendo livre do poder do pecado, que o pecado não me domina mais. E no futuro, eu vou ser glorificado. Por quê? Porque eu vou ser salvo da presença do pecado. Então são 3 P's. Eu fui salvo da penalidade no passado, no presente eu estou sendo salvo do poder do pecado, e no futuro eu vou ser salvo da presença do pecado. Por quê? Porque quando eu estiver no céu, não haverá mais pecado. Ali no céu não haverá mais as mazelas que acontecem e que existem aqui. A presença do pecado com a qual a gente convive hoje, ela não vai mais existir lá no céu quando nós formos glorificados. Onde é que tem isso, pastor? Apocalipse 21, 10. E levou-me em espírito a um grande alto monte e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém. A cidade santa, onde não tem mais erro. Que de Deus descia do céu. E aí no versículo 27 de Apocalipse 21. E não entrará nela, nessa cidade celestial que desce do céu, coisa alguma que contamine e que cometa abominação e mentira. Mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Ou seja, nada de contaminação haverá lá. Somente aqueles que foram justificados e santificados vão agora entrar nessa cidade celestial para serem glorificados. Então, para eu encerrar, eu quero dizer para você que só o cristianismo tem solução espiritual para o passado, para o presente e para o futuro. Para o meu passado tem libertação, para o meu presente tem significado e para o meu futuro ele tem uma garantia de estar com Deus para a eternidade. Como alguém já disse, passado redimido, presente consentido e futuro garantido. O Deus que justifica no passado, Ele santifica no presente e glorifica no futuro. Só em Cristo nós temos libertação. Porque só quando somos livres do pecado é que nós podemos experimentar isso. Fora disso, o mundo jaz no maligno. Estão mortos em seus delitos e pecados. Escravos do pecado.
Então, deixa eu lhe dizer, conversão é muito mais do que mudança de religião. Conversão é mudança de eixo. A nossa vida girava em torno de um eixo e Deus muda e começa a girar em torno de outro eixo. Porque agora nós estamos livres e o pecado não tem domínio sobre nós e Satanás não é mais o nosso pai. Porque nós somos adotados na família de Deus e temos um pai. João capítulo 1, versículo 12. Veio para os que eram seus, mas os seus não os receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o direito, o poder de se tornarem filhos de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus por meio da fé em Cristo. Nós somos todos, os seres humanos, são criaturas de Deus. Todos foram criados por Deus. Agora, filho de Deus, nós só nos tornamos por adoção. Então, se uma pessoa, às vezes, chega assim, está no churrasco, aí diz assim para o outro, ei, fulano, deixa um pouquinho para mim aí também, que eu sou filho de Deus. Já ouviram essa expressão? Está errado. Filho de Deus é só aquele que é convertido. Somos todos criaturas de Deus. Agora, filho de Deus, nós só nos tornamos por meio de um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Que nessa manhã você entenda Jesus como sendo a porta das ovelhas. Primeiro, porque Ele é a única porta da salvação. Segundo, porque Ele é a única porta de libertação. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar na presença de Deus.